Olá galerinha, sejam bem-vindos mais uma vez no meu canal e eu estou sempre de portas abertas para vocês. E para não perder aquele costume, compartilha, se inscreve, dá aquele like e também ativa o sininho para você receber em primeira mão toda vez que eu postar um vídeo aqui no canal. E o vídeo dessa semana é bem bacana, vem comigo! Olá galerinha, então, vídeo de hoje eu vou falar de 3 casos que aconteceram na minha vida relacionado a crushes, né? O primeiro caso que eu vou falar foi do rapaz que pediu demissão do emprego quando descobriu que eu era trans. Oh! Você acredita nisso? Pois foi verdade. Bom, o que foi que aconteceu? Como a gente se conheceu? Eu e esse menino, a gente se conheceu no restaurante onde ele trabalhava. Eu ia com meu patrão quase todos os dias almoçar lá. E aí ele ficava me olhando, me admirando e tal. E um dia, né, que eu fui lá almoçar com meu patrão, eu fui ao banheiro. E aí quando eu fui, ele foi atrás de mim. Aí eu entrei no banheiro, no toalete. E aí quando eu saí, ele me deu o papelzinho com o número dele. E ele era bonitinho e tal, né, aquelas coisas. E eu, ai, toda empolgada. E aí eu adicionei ele no WhatsApp e a gente começou a conversar naquele dia mesmo. E a gente voltei pro trabalho e a gente ficou conversando e tal. E ele um fofo, aquele homem lindo, fofo. E aí o que acontece? A gente marcou de se encontrar logo depois que ele ia sair do trabalho, que era por volta de 11 horas da noite. Pois é, ele saiu do trabalho, a gente foi, se conheceu e tal, e a gente ficou. A gente beijou e tal, aquela coisa bem romântica, coisa de novela. Sabe assim, aqueles beijos de novela, assim, com um ambiente super especial, que foi o ambiente lá no Baixo Gávea. É aquele ambiente, cenário maravilhoso. E aí, gente, eu jurava que ele sabia. Eu jurava que ele sabia que eu era trans. Só que por isso que eu não falei, foi um dos motivos de eu não ter falado, porque eu achava que ele sabia, porque todo mundo lá sabia, né, e ele era novato lá, né, dava experiência, e aí eu achava que ele sabia, né, que o pessoal tinha comentado, porque as pessoas comentam. E aí ele queria até namorar comigo e tudo, aquelas coisas, aí eu quero te ver mais vezes, não sei o quê. Menina, quando eu falei pro bofe que eu era trans, o bofe mudou a cara completamente, mudou, era outro ser humano na minha frente. E aí ele simplesmente falou pra mim assim, você tá brincando comigo? Isso é sério? Eu falei, é sério, porque eu mentiria pra você. Ele disse, eu não tô acreditando nisso. Eu jurava que ali eu ia tomar um porradão na cara, mas graças a Deus não rolou nada. E aí ele se mandou. Ele foi embora, me deixou sozinha, em plena meia-noite. E aí ele foi embora. No outro dia, eu disse, ele vai estar lá. Eu fui. Cadê ele? Cadê o bofe? Aí eu fui perguntar à minha amiga, que trabalhava lá, e ela falou que ele pediu demissão. Jura? Gente, como é que uma pessoa pede demissão porque ficou com uma mulher trans? Pra você ver o quanto preconceito, o receio que as pessoas iam pensar dele, né? Ele até chegou a falar pra mim disso. Então, assim, foi algo assim que, ao mesmo tempo, me chocou, né? Porque a pessoa precisa do dinheiro, né? Mas eu acho que o medo dele, a insegurança dele falou mais alto. Então, gente, o segundo caso é que eu namorei um homem trans. E, pasmem, foi uma das melhores transas da minha vida. Pois é. Né? As pessoas desmerecem tanto pelo fato deles não terem nenhum pênis entre as pernas, mas foi a melhor transa da minha vida na época, tá? Que já foi desbancada há muito tempo. Mas na época era a melhor. E assim, eu agradeço muito, porque eu evolui muito, amadureci muito, mas eu sofri muito também, né? Então, homem é tudo igual, né? Enfim. Então, aí, o que acontece? Eu conheci ele, a gente começou a namorar, só que ele já era noivo. Então, assim, ele namorou comigo e era noivo ao mesmo tempo. Então, pensa aí a situação. Ele conseguiu me engambelar de todas as formas. Eu não sei como. Às vezes, assim, ele dormia comigo, gente. Ele ia pro shopping comigo, ele ia pros lugares comigo, igual namorado mesmo. E eu não sei como é que ele fazia essa façanha, né? Mas homem tem arte, então
Enfim, mas eu sofri muito quando eu descobri que ele era noivo, porque eu gostava muito dele. E foi bem difícil pra mim, eu emagreci, foi bem complicado. Mas a minha experiência eu posso falar depois, num vídeo mais específico pra esse caso, né, de tudo que aconteceu, como foi que aconteceu, como a gente se conheceu, o que é que ele fazia, as tramamóias, as mentiradas, tudo eu posso contar num vídeo específico depois. Terceiro e último caso do crush, esse é bem legal e foi muito engraçado. Eu conheci esse rapaz em um luau, né, que na verdade eu fui convidada por um amigo dele, que eu conheci no ônibus também, que a gente acabou ficando, e ele também não sabia que eu era trans, tá? E ele tinha percebido de mim no luau, tá? Isso foi no Arpoador, pra quem conhece o Rio de Janeiro, foi no Arpoador. Ele tinha percebido de mim e aí ficava comentando com os outros, né? Nossa, aquilo me incomodava de uma forma. Mas tá bom, passou o luau. Aí eu fui pra Lapa com uma amiga, né? E aí nesse dia, enquanto eu tava esperando ela, ele estava lá com um amigo dele, só que eu não lembrava dele. Depois, quando ele veio falar comigo, que eu lembrei, né? Que ele falou e tal, de onde a gente se conhecia. Ele veio pra mim e perguntou assim: vem cá, você é homem? Na mesma hora, quando ele falou que eu era homem, perguntando se eu era homem, baixou a estrangeira. Eu comecei a falar em língua, em espanhol com ele. E aí ele acreditou. Ele, então por isso que você é diferente, exótica, porque as cariocas brasileiras não são assim, você é alta, não sei o quê e tal. E eu fiquei a noite inteira conversando com esse homem em espanhol. Minha boca já tava doendo, porque tem aquela coisa, né? Aquele jeito pra falar em espanhol com a língua assim. E aí minha boca já tava doendo e nada da minha amiga chegar e eu querendo ir embora e nada dela chegar. Acabou que ela chegou e o amigo dela começou a conversar com ela. Quer dizer, o amigo dele começou a conversar com a minha amiga. E tá bom, a gente começou a conversar, ela também é trans e ele não sabia dela também. E a gente ficou a noite toda estilo namoradinho. Estilo namoradinho. Aí tá, minha amiga bebe e eu não bebo. Tá bom, aí a gente foi pra um barzinho. E aí daqui a pouco, quando eu viro pro lado, que eu tava conversando com esse, né, que eu conheci. E aí, quando eu viro pro lado, eu vejo minha amiga se atracando com o amigo do homem. Eu disse, ai, graças a Deus, ela falou que era trans e ele levou numa boa. Aí, quando ela chegou com ele, eu chamei ela no canto e falei, ai, amiga, que bom que você contou. Ela disse, eu não contei. Eu disse, o quê? Você chupou o homem daquele jeito e não falou? Gente, eu gelei, de verdade. Eu gelei. Eu disse, gente, a gente vai tomar porrada aqui, a gente vai levar tiro. E aí eu fiquei desesperada. Ela me inventou de tomar um tal de jambu. E aí, esse jambu subiu a cabeça dela. E ela se chupou com o bofe. E aí eu nervosa, porque aí eu disse, bom, já que ela vai tomar porrada, eu também não vou deixar de beijar o bofe. E se for pra levar porrada, que todo mundo leve junto. E aí eu peguei e me chupei com o bofe, porque eu tava relutando, porque eu não queria contar pra ele. E eu também não queria que ele soubesse, enfim. Aí eu comecei a me chupar e a gente foi, minha filha, até ele baile de mão dada com esses bofs, nada deles saberem que a gente era trans. E eu morrendo de medo, né, gente? Porque, assim, eu não aconselho ninguém a fazer isso, eu acho que a gente tem que contar. Mas então, assim, foi uma experiência engraçada, divertida, mas também foi alucinante, né? Aquele jambu subiu a cabeça dela que eu fiquei desesperada, mas enfim, no final deu tudo certo. E aí eu parei de falar com ele, porque eu fiz uma viagem. E aí minha amiga, eu acho que contou pro bofe dela, eu não lembro. Mas foi isso. Então assim, são essas peripécias que acontecem. Fora outras, tem um caso de Elisa Samúdio também, então... que eu não vou contar nesse vídeo, que depois eu conto pra vocês o porquê desse nome que a gente deu. Mas... é isso aí, né? São peripécias que acontecem nas nossas vidas, que na hora, né, aquela adrenalina e tal, mas depois a gente acaba se divertindo, tá? Então se você gostou dos contos, dá aquele like, compartilhe também, porque eu vou estar contando outras coisas bastante engraçadas pra vocês, tá bom? E é isso, mandem sugestão, compartilhem, tá? Comentem, porque aí a gente sempre vai aprendendo com o feedback de vocês, tá bom? Beijão! Agradeço vocês e fiquem com Deus.